Olá, estamos mais uma vez com o Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero saudar a todos com a salvação eterna, Shalem, que todos sejam abençoados, sempre abençoados, você, toda a sua casa. E nós estamos na segunda parte do número, estudo sobre o número, né, 666. Paramos em uma passagem sobre os muçulmanos, o quais está escrito em seu livro, o Corão, que ordena que eles matem, degolem todos aqueles que não praticam, não seguem, não servem a religião islâmica, né? Ou seja, a religião muçulmana. E eu fiquei de mostrar nessa segunda parte aqui sobre também o que diz aqui a Talmud. É um dos livros considerado sagrado para os judeus. Claro que eu quero enfatizar que esse título judeu não contém neste título o nome do Eterno, do Criador, do Soberano, assim como também o título de israelita. Isra não contém o título aí do Eterno, Criador, Soberano. E nós vamos mostrar aqui até uns 5 minutos. Eu vou deixar mostrando, falando bem, enfatizando aqui sobre o que fala aqui, certo? O Talmud. Primeiramente, para a gente não pegar o fio da meada, e agora aqui vamos continuar na segunda fase, na segunda parte desse estudo, desconstruindo as mentiras, as doutrinas, as mitologias das religiões em gerais, tá? E também a mitologia sobre este número 666 e a besta, mito ou realidade. Vamos ver aqui. Está falando uma profecia de Yohanan, conhecido como também com o Massoreto e o Massoreto mais ordem gramatical, como Shanan e Al-Shanan. Perceba que todos os nomes daqueles que serviram os discípulos, eles contêm o nome do Eterno. E o nome do Eterno não é Eru, não é Is, não é Ju, para ser judeu, não é Ial. Yal-Hanan, Yal-Shanan, que é o mesmo, conhecido por esse nome corrompido, que nem traduzindo, nem transliterando, chega em João. Não sei por que esses livros ainda são considerados como sagrados, dentro de uma mentira dessa. Aí você encontra também o nome Matitial, que é Mateus, certo? Mateus, mas o nome origem é Matitial, assim como o nome dos profetas, que é Elial. Todos contêm o nome Ial. E por aí vai, tá? Para vocês entenderem por que você encontra na rede social como Yalcha Wallace Ial, quer dizer salvação Wallace Ial,
que é Salvação Wallace do Eterno, tá? Assim que está meu nome nas redes sociais. E vamos dar a partir daqui, que está dizendo aqui que seriam perseguidos, seriam degolados, perdão. E é interessante que ele coloca aqui o rapaz, eu não vou citar o nome dele, como não citei do primeiro, não vou citar, tá? Mas é num canal aqui muito conhecido. Eu fiz questão de deixar aqui para que não esteja roubando o título do trabalho de um companheiro, tá? Um trabalho muito bom, mas infelizmente os nomes ele faltou trabalhar. Se bem que tem muitos até o dia de hoje que diz que nome tanto faz, que pronúncia tanto faz, que tudo é tradução. Para mim tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tá? E então não vamos fugir muito do assunto. Nossos minutos correm, né? Eu quero fazer em partes de 30 minutos para não ficar muito sobrecarregado para quem quiser assistir no WhatsApp. E aqui nós encontramos algo contraditório, que as pessoas apedrejam muito, caluniam, perseguem a religião dos muçulmanos, que é o islamismo, dizendo que essa é uma religião muito violenta, é uma religião que tem uma ordem, tem uma lei e que são pessoas radicais. E eu tô aqui desconstruindo para mostrar que não, tá? Mostrar que não, e que isso aqui tudo é religião. E vou parte em parte mostrar que de fato é um fato, tá bom? Vamos ouvir aqui uma parte, eu vou parar e vamos seguir num outro vídeo que fala-se também sobre a Talmud, os preceitos da Talmud. O que é que diz lá? Vamos ouvir aqui a profecia de João, conhecido como João, que é Yohanan, e vamos ouvir também sobre o que diz o Corão. Vamos lá. Referindo à maneira como a maioria dos cristãos morreria nos últimos dias. Vemos nos dias de hoje o autoproclamado Estado Islâmico degolando milhares de cristãos no Oriente Médio por não se curvarem ao islamismo. Quando um muçulmano mata cristãos ou judeus, ele crê estar prestando um serviço a Deus. Jesus já havia profetizado sobre esses assassinos que pensam estar agindo em nome de Deus. No Evangelho de João 16:2, ele disse: chegará o tempo em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo um culto a Deus. O islamismo não reconhece o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo uma mesma pessoa. O islamismo não aceita e não admite Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, nem tampouco crê que ele tenha morrido numa cruz. Eles dizem que um discípulo assumiu o lugar de Jesus, morrendo em seu lugar, e que Cristo subiu vivo ao céu. Para eles é pecado mortal dizer que Deus teve um filho por meio de uma virgem, tendo sido ele próprio a encarnação de Deus na terra. Bom, aqui já começou um outro assunto, mas deu para entender claramente, né, que o que se refere-se aos... E aí galera, começando mais um vídeo. O que se refere-se aos muçulmanos, está bem claro ali que no Corão está ordenado a matar, se possível, por morte de degolamento. Assim como existia na época de Yahshua, eu falo Yahshua, não falo Jesus, porque esse nome é um nome paganizado, é um nome que não existiu, esse ser. Isso aí é uma mitologia criada pelos gregos romanos através do Concílio de Nicéia. Mudaram o nome várias vezes, foram aprimorando até chegar nesse nome que na verdade não é um ser que eles criaram no concílio, e sim uma imagem. É uma adoração a uma imagem de Mitra, que não mudou, não adiantou correr e terminou hoje a tradução de IE ser o que é o bode,
ou o porco, ou o cavalo, ou o macaco. As traduções. Mas nome não traduz. Mas infelizmente a casa caiu para eles porque o nome Jesus, assim como Ie, como Yeshua, como Yeshu, há uma tradução. E nome verdadeiro não traduz. Vamos ouvir aqui. Ouvimos sobre sobre a lei lá, a ordenança sobre o que diz o Corão na religião dos muçulmanos, no islamismo. Agora aqui, isso aqui é o Talmud, é a religião judaica ou judaísmo, como todos conhecem. Então esse aqui é considerado um dos livros mais sagrados, que para mim, o que eu desconstruo, digo que não, que este livro foi criado pelos judeus askenazes, que são descendentes de europeus. Quem são esses europeus? São os assírios, descendentes dos babilônicos, com essa língua siríaco ou siriaco, que gerou aí o aramaico moderno, e enfim, que se tornou através da ordem gramatical Massoreto, que surgiu 70 anos só depois do Salvador. Então se tornou-se aí um hebraico moderno. Então hoje quem estuda, quem vai a uma faculdade estudar a língua sagrada, na verdade não está estudando uma língua sagrada, está estudando a língua do inimigo, que é dos assírios. Quando eu falo inimigo, pessoal, entre aspas, tá? Não tenho nada contra a ninguém, a nenhuma tribo. Não pertenço à religião, mas desconstrua as mentiras, as heresias e fábulas das religiões. Não tem foco em nenhuma religião para dizer a católica, a judaica, a islamismo, negativo, budismo, negativo. A questão aqui é conhecer a verdade vos libertará. Independente desse texto ser bíblico ou ser de qualquer um outro livro que seja. Mas esse tema sobre conhecer a verdade é um direito de todo ser humano, tá? Então vamos ouvir aqui o que o Talmud está aqui nos explicando, o que deve ser feito com os gentios, que são os goíns, né? São os goíns, quer dizer, adoradores de deuses alheios. Ou seja, nós não temos Deus, não temos nenhum criador, por isso adoramos os alheios, né? Então são os goíns, que tem vários deuses. Vamos ouvir aqui esse relato. Também não vou citar o nome desse companheiro, mas o que ele fala aqui é coerente, é muito bom, muito bom. Mas infelizmente esses textos, como você vê, esses estudos, eles continuam usando o termo Deus, Jesus, Senhor. Esses títulos são acréscimos, são fermentos que nós hoje temos que procurar evitar de falar, porque são nomes que não convêm. Vamos ouvir aqui. E aí, galera, começando mais um vídeo, vamos continuar falando desse Talmud aí, né? Desmascarando esse livro aí que é completamente preconceituoso. Os ensinamentos rabínicos secretos a respeito dos cristãos e não judeus. Não quero estimular ninguém a ter um sentimento recíproco em relação aos judeus por causa desse livro. Na verdade, se nós nos comportarmos da mesma maneira que esse livro impõe a nós que não somos judeus, nós não seríamos melhores que eles. Na verdade, mesmo eu não sendo cristão, eu conheço cristãos que dão realmente um banho de amor e educação em relação a esse povo que consta e lê esse maldito livro. O ensinamento começa da seguinte maneira. Veja só os ensinamentos do Talmud a respeito dos cristãos. Vejamos a opinião dos judeus e rabinos a respeito dos cristãos. Eles falam que são idólatras, a pior classe de gente, muito pior do que os turcos criminosos fornicadores, pior que animais impuros, imundos, indignos de serem chamados de homens. Falam que os cristãos ou os goíns são bestas na sua forma humana, são vacas, burros, cachorros, ou pior dos cachorros,
de origem diabólica, suas almas pertencem ao demônio e que volta ao demônio após a morte, e que o corpo de um cristão morto não é diferente de um animal e etc. O goim também são impuros, aqui já está relacionando não só cristão, como qualquer um que não seja judeu. O Talmud dá duas razões pelas quais o goim seria impuro, porque se alimentam de coisas impuras e porque não teriam sido levados, purificados no Monte Sinai. Quer dizer, eles falam que foram purificados, mas quando o Hashem falou lá, saiu correndo, tudo que nem um bando de boiola, né? Só Moisés que ficou lá para escutar. Os caras mesmo que escreveu isso aqui, eu acho que cagaram na calça na hora que viu o barulho lá na montanha. Os cristãos devem ser exterminados. Os seguidores daquele homem, a cujo nome os judeus ainda acrescentam a maldição, né? O nome Yeshua, ele tem um segredo que quer dizer que seu nome e sua memória sejam eliminados, né? E também tem o sentido de o bode salvo. Não deve ser considerado de outra maneira do que gente da qual seria bom desvencilhar-se. São chamados de romanos e tiranos os que mantêm cativos os filhos de Israel. E mediante a sua destruição, os judeus se viriam livres deste quarto cativeiro. Todo judeu está, portanto, moralmente obrigado a fazer o que possa para destruir esse reino ímpio dos edomitas, relaciona a Roma, que governam o mundo inteiro. Na verdade, quem governa o mundo inteiro são eles, né? Como nem sempre podemos exterminar todos os cristãos, o Talmud ordena que sejam atacados indiretamente, a saber, prejudicando-os de toda a maneira possível. E Preste bem atenção. Então, o que eles falam dos muçulmanos? Ah, os muçulmanos são violentos, muçulmanos. Veja o que o Talmud ordena para que os judeus, claro que esse livro aqui é um livro que para mim não é sagrado, porque contém o que não tem nada a ver com o eterno Criador. Isso aqui é coisa de homem, coisa de religião, tá? Então veja que ele ordena que mate ou engane, faça o que for possível. E veja como é que ele considera, o que realmente eles consideram que sejam nós, os não-judeus, para eles, dentro desse livro Talmud. Veja por que o rapaz aqui e eu chama este livro de malditos, assim como os demais livros judeus. Atenção. Desta maneira, diminuir o seu poder e ajuda na sua destruição total. Não deu para colocar no vídeo, mas está escrito assim, ó. Onde quer que seja possível, um judeu deve matar um cristão e fazê-lo sem misericórdia. Quer dizer, os judeus eles podem prejudicar, e eles têm uma lei no Talmud, que se um judeu estiver fazendo um negócio com um goim, um cristão, ou seja, quem for, e um outro judeu o ajudar a enganar esse goim, eles partilham o lucro, né, da enganação entre eles. Eles podem mentir para os gentios, que isso não é pecado, mas eles não podem mentir uns para os outros. O Rabino Abba disse: se unicamente os idólatras mantivessem relações sexuais, o mundo deixaria de existir. Por isso é que se ensina que um judeu não deve entregar-se a esses ladrões infames, porque se esses se propagarem em maior quantidade, será impossível para nós continuarmos existindo por causa deles. Porque eles dão à luz a crianças da mesma forma como os cachorros. Diz também que todo goim ou cristão, ou seja quem for que não seja um judeu, são filhos do diabo. Era a serpente o animal mais astuto de todos quando havia feito o Senhor Deus sobre a face da terra. Mais astuto que todos os animais, ou seja, o povo idólatra da terra, pois eles são filhos da antiga serpente que seduziu Eva. O melhor argumento apresentado pelos judeus para provar que os cristãos e não judeus pertencem à raça do demônio é o fato de que deles não estarem circuncidados. O prepúcio dos não-judeus os impede de ser chamados filhos do Altíssimo, pois é através da circuncisão que o nome de Deus se integra na carne do judeu circuncidado. Na verdade, os judeus falam que Arão ele fica na porta dos céus, olhando as pessoas chegar, onde ele observa o obelisco de cada um para ver se tem um corte ou não. Aquele que não for circuncidado, ele diz que manda diretamente para o inferno. Tá duvidando que isso é verdade? Então vou mostrar para você, olha aqui. Vamos ser sinceros, será que Arão não tem nada melhor fazer de ficar olhando o danadão dos outros? Só na cabeça de um matuto judeu mesmo um negócio desse. Vou terminar esse vídeo com essa última mensagem linda aqui, ó. Os cristãos devem ser exterminados. Os seguidores daquele homem, a cujo nome os judeus ainda acrescentam a maldição,
que seu nome e sua memória sejam eliminados, não devem ser considerados de outra maneira do que gente da qual seria bom desvencilhar-se. São chamados de romanos, tiranos, né? E que mantém eles em cativo no quarto cativeiro. Bom, eu não vou fixar nisso que ele falou dos romanos, que eu também não sou cristão, mas eu quero que você entenda que esse nome Yeshua, ele tem um acrônimo. O que é acrônimo? Eu vou colocar para você aqui e você vai entender. Bom, muito bem. Vamos parar aqui. Já deu para entender o que eu estou querendo passar. Que o Talmud, aí, que é conhecido como Talmud, deixa bem claro, deixa bem expresso aí, mostrando que é uma ordenança. Então, pessoal, deixar de hipocrisia e caluniar o que não conhece, o que não sabe. Então, as pessoas colocam na mídia direto os muçulmanos fazendo e acontecendo. Eu não sou muçulmano, eu não sigo essa religião, mas o que eu não concordo é com o falar e falar mal. O que é falar mal? É sem saber o que está falando, sem conhecer o que está falando. Então, assim como os muçulmanos têm a ordenança, assim também os judeus também têm a ordenança de matar, de enganar, de atrocidar. Somos considerados como cachorro, filhos de Satanás. Então, religião. O livro sagrado dos muçulmanos, em vários trechos, manda que todo discípulo de Maomé mate os infiéis. Os infiéis para a nação islâmica são todos aqueles que não seguem o Corão, principalmente judeus e cristãos, nem reconhecem a Maomé como profeta de Deus. A degola é a forma como os islâmicos fundamentalistas matam os cristãos que não se dobram à religião de Alá. Em Apocalipse 24, João, em sua visão do fim dos tempos, escreve: vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho. Muito bem. Enfatizando esse texto de Yohanan, quando ele esclarece que vi, claro que a palavra alma também está corrompida, né? De certeza, se ele falou esse texto, se esse texto for verdadeiro, ele está falando vi os Ialdes, que é povo do eterno, povo de Ial, né? Então, porque primeiro que alma é criado pela Latina Vulgata, já é entrando aí, já é um outro assunto aí, tá? Então esse assunto sobre alma, isso aí já é um acréscimo. Então com certeza ele diz: eu vi os seres, ou eu vi os Ialdins que foram degolados por causa, né, do testemunho, por causa do Yahshua, por causa da salvação do eterno. Então quando ele fala isto, ele está se referindo-se aos seguidores, os verdadeiros seguidores do eterno, não esses cristãos de hoje. A palavra cristão, ela surgiu por causa do Concílio de Nicéia. Por causa do Concílio de Nicéia. É interessante, é importante cada um de nós entender, tá? De entender que o que hoje está se falando-se sobre cristão, na época de Yohanan, não existia esta pronúncia. Essa pronúncia é corrompida. Então, quando se fala que os muçulmanos matam, degola, e acontece também lá no Talmud, também diz que os judeus faz e acontece com as demais que não seguem a Torá. Pelo outro lado, você vai encontrar também na história, isso aí já é do nosso tempo agora, que o catolicismo, através de Constantino,
através do Concílio de Nicéia, no ano 325, mostra que este fez as cruzadas, ordenou as cruzadas. E esse ordenar as cruzadas, é interessante que essas cruzadas que foram realizadas, elas queriam introduzir o que? A cruz. E essa introdução de cruz, né? A introdução da cruz, quem não recebia a cruz, essas casas, elas eram tocadas em fogo, as pessoas eram penalizadas, eram mortas, né? Então isso é muito bom a pessoa entender que tanto muçulmanos, tanto judeus, tanto o catolicismo fizeram e aconteceram e ainda continuam fazendo até os nossos amanhecer e entardecer de hoje. Não mudou. Até hoje existe quem? Quem é que fazia as cruzadas? Os cavaleiros templários. Até hoje existe essa perseguição. Até hoje ainda existe os cavaleiros templários. Assim como existe todo esse julgamento, toda essa barbaridade, né, do povo aí fazendo e acontecendo, tá? Então é importante para nós entender esse lado aí de perseguição e parar com essa ideia que a mídia colocou. A mídia colocou que quem está fazendo isso é o anticristo, quem está fazendo isso é o filho da perdição, que essa perseguição é o anticristão. É claro que todo aquele que não vem com o livro Bíblia, todo aquele que não vem com o livro Bíblia, com o livro Torá, com o livro Taná, com o livro Talmud, com o livro o Corão, todos esses aí são considerados para as religiões um anticristo, um anti-messias, é um anti-muçulmano, é a besta. E aí vem o terror. É necessário que nesses dias que estamos na sabedoria do conhecimento, através do Ruaial, que paramos de deixar dessa besteira de ficarmos acreditando no que várias pessoas dizem, várias pessoas falam. Isso é importante para nós entender esse ponto de vista e parar de dar ouvido a esses ensinamentos que só tem uma tendência de te aprisionar dentro de religião, dentro de uma mitologia, dentro de uma enganação. Então nosso objetivo aqui, do Conhecereis a Verdade vos libertará, é trazer para você mais um conhecimento saudável, que você venha entender que esse mito de a besta, o anticristo, 666, essas mitologias, elas só serviram para te aprisionar. Então, hoje, se uma pessoa não aceitar o livro Bíblia, se não se congregar em uma igreja, uma denominação, este é um anticristo, este é a besta, este é o filho da perdição, este é um 666, é um filho de Rassatã. Mas hoje estamos descobrindo que o livro Bíblia, assim como Torá, Taná, Talmud, Zohar, assim como o Corão, são livros fabricados por homens para desviar o ser humano do seu Criador.
e aprisionar dentro de uma religião, dentro de um idealismo para te extorquir, para usurpar, para tomar de tuas mulheres, de suas filhas, e assim fazer todo tipo de atrocidade que você pode imaginar. Então não adianta falar que o muçulmano mata, os judeus mata. Não, os catolicismo também. Para eles reinar como reina hoje, eles fizeram a primeira, a segunda, a terceira cruzada através dos cavaleiros templários, e eles mataram e saquearam e enriqueceram dessas formas, destruindo tudo que continha do nome do Eterno, destruindo tudo que continha do nome do Salvador, e elegeram aí realmente esses nomes corrompidos como Zeus, que hoje se pronuncia-se Deus. Deus está no plural. Zeus é olímpico, é Theos, está no plural. Agora, se você pronuncia Senhor, Senhor é Baal. Adonai é Senhor, é Baal. Elohi, Elohim, Elohi é Senhor, e senhorio é Baal. Então, meu querido, quero que você permaneça conosco, esteja conosco, assim, cada vez mais aprendendo e saindo dessas mentiras, dessa enganação, de todas essas coisas que não provém para aqueles que querem realmente servir o Eterno, o Criador soberano, Yahweh. Yahweh é o seu nome. Yahushua é salvação do Eterno. Salvação do Eterno, tá? E aqui em Yarmial, conhecido com esse nome corrompido de Jeremias, mas o nome correto é Yarmial, está escrito que mudaste, porém, e profanaste o meu nome, tá? Isso aqui aconteceu, por isso que este nome foi varrido, foi arrancado, foi exterminado da Adamá, porque a palavra terra é Gaia. Então nós temos um nome, e o nome é Adamá. Adamá. Quero desejar a todos, sejam todos abençoados, permaneçam conosco. Essa é a segunda parte, e continuaremos com aquele mesmo vídeo desconstruindo sobre anticristo, sobre a besta e a 666, tá? Vamos explicar no decorrer desses vídeos o significado desses números 666, e vou usar aqui outros vídeos, né, que vai mostrar que a numerologia, ela é letras, e as letras é numerologia. Coisa muito linda isso, a gente quando começa a mostrar realmente as coisas como ela é, sem essa mitologia de Satanás, sem essa mentirada de mitologia de Lúcifer, de Satã, sem essas heresias, essas fábulas. Chega de tanta satanização. Chega com isso aí. Isso aí tudo são os seres humanos que criam para aprisionar, para torturar as mentes e prender as pessoas em uma religião, tá? Shalom a todos, que quer dizer salvação eterna a todos, e que todos sejam abençoados, sempre abençoado, em nome de Yahweh. Shalom. Shalom a todos.